segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Debate Esportivo. O programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo. Entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo. O programa de todas as torcidas. O Fluminense vence o Flamengo de virada e conquista a Taça Guanabara. E o Atlético Mineiro empatou, né? E o William invita a falar da negociação, o Alan invita a falar da negociação com o Palmeiras. Recuperado de lesão, Marcelo Lomba é reforço para o Palmeiras. O Arboleda está de volta e já treina com o grupo. O Santos enfrenta esta noite o Iguatu pela Copa Brasil. Agora são 6 horas mais 42 minutos desta quinta-feira, dia 9 de março. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. O programa Debate Esportivo, sempre com apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos, na Cucide Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Também do CISEMA, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 99727-5559. Liels Buffet, há mais de 30 anos fazendo a sua festa. Aniversário, casamento, batizado, formatura, é com o Liels Buffet, que fica na Rua Paraíso, 979, em Araçatuba. Os telefones 997814935 e 966734434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Telefone 36231997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços da cidade e da região. E, além disso, você tem aí a facilidade nos pagamentos. Vai lá, conversa com o Vanderlei Bacalar, ele vai facilitar para vocês aí em vários pagamentos aí no cartão. Fica tranquilo, que você não vai ficar sem a sua bike. Fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Quinta-feira, estamos chegando já praticamente no final de semana, e hoje vamos falar um pouquinho dos campeonatos aí, paulista, também de Libertadores, Campeonato Carioca, né? Porque amanhã é dia de falar dos jogos do final de semana aí nos minicampos da cidade, né? Bola rola, muitos jogos no final de semana, e também na próxima semana, na próxima quarta-feira, estreia aí a Copa Camisa 10 de 35 anos. Então, amanhã muitas notícias, e na semana que vem mais notícias aí sobre o esporte amador de nossa cidade. Agora são 6h45, começando a falar do Flamengo e Fluminense, hein? E o Flamengo perdeu de virada, e o Fluminense aí conquista o título da Copa, da Taça Guanabara. Foi um jogo, né? Ontem, quem assistiu, um jogo, né, de bastante emoção. Inclusive, teve golaço, expulsão e a virada do Fluminense aí, que ontem foi a disputa da 12ª Taça Guanabara no Maracanã. E o Flamengo, que está aí, né, que venceu a última edição, ele venceu, mas ontem acabou dando o Fluminense. Inclusive, no primeiro tempo, o Flamengo foi bem superior,
teve várias chances de gols, acabou não fazendo, um time que não deixou praticamente a equipe do Fluminense jogar, e aí veio o segundo tempo, né? Inclusive o Cebolinha fez um golaço que eu vou te contar, hein? Que golaço o Cebolinha. Aí o pessoal fala assim, mas a defesa deu uma facilidade. O craque, quando é craque, ele aparece, né? Aparece, faz o que tem que fazer, que não o Cebolinha fez ontem, e acabou fazendo um golaço, 1-0 para a equipe do Palmeiras, portanto, aí, um gol marcado no primeiro tempo. Aí, então, no primeiro tempo, né? Está aí a equipe do Flamengo, que jogava melhor, dominava o jogo, terminou em vantagem. Mas aí veio o segundo tempo, aí já outra história, né? Inclusive, o Fluminense, o Fernando Diniz, né, fez algumas modificações, né, e com o resultado adverso, né, o Fluminense, que inclusive garantiu a vantagem de dois resultados iguais, né, no saldo na semifinal do Campeonato Carioca, e acabou aí, portanto, aí, conquistando aí o título de campeão. O time que entrou no segundo tempo, bastante modificado, aí começou a ficar toque de bola envolvendo a equipe do Flamengo, e acabou aí fazendo gol de Cano e Pirani, né, no segundo tempo, acabou fazendo os gols que deram a vitória e o título de campeão para a equipe do Fluminense. Pelo futebol apresentado pelas duas equipes, pelo Flamengo no primeiro tempo aí, né, que foi melhor, envolveu a equipe do Fluminense, né? E o time aí realmente acabou fazendo 1-0 e poderia ter feito mais, né? Porque o Flamengo tem várias chances de gol, né? E acabou perdendo chances claras, né? Inclusive teve um gol anulado que poderia fazer 2-0, um gol polêmico, né? Polêmico, que o árbitro acabou validando o gol, mas o VAR o chamou, aí ele foi analisar, né, no VAR e acabou anulando o gol. Daí ele estava de frente para o lance, deu gol tranquilo. Aí ele foi para o VAR, realmente não assumiu a responsabilidade e acabou anulando o gol. É questionado bastante esse lance aí que acabou acontecendo, né? E acabou aí realmente, porque se o Flamengo naquela altura faz 2-0, aí acabou, um abraço, o Flamengo seria o campeão. Mas não acabou, o gol foi anulado, e aí realmente a equipe do Fluminense cresceu na partida com moral, foi lá e realmente segurou o tempo, empatou e virou o jogo. Mas, né, inclusive logo no começo do jogo, hein, logo antes de 1 minuto de jogo, inclusive o Gabigol poderia ter expulso na entrada, que ele fez falta, mas o árbitro não teve moral, não teve peito para expulsar o jogador. Acredito que mais lá uns 20, 30 minutos, quem sabe ele poderia até expulsar, mas ele não tem peito, eu só vou expulsar o homem, né, uma das estrelas do time do Flamengo, Gabigol, os 30 segundos de partida, falei, vai complicar meu trabalho. Mas como o árbitro também acabou se complicando, fez uma péssima arbitragem, realmente muito tumultuada, né? E realmente não teve IP. Mas, como eu disse, o Fluminense voltou mais ímpeto, né, no segundo tempo, com a entrada do Pirani e do Lima, realmente o time realmente cresceu. E, por outro lado, o Flamengo realmente começou, como acontece em vários jogos, a perder fôlego na segunda etapa e acabou dando espaço para a equipe do Fluminense. O Fluminense realmente tocou até chegar aí, né, para a vitória. Inclusive, Arias, né, que encontrou o Cano livre na área e o argentino bateu o fio para marcar. E o Cano, você sabe, né? Deixou livre, ele vai realmente e faz mesmo, e as coisas ficam complicadas, e acabou empatando o jogo aí em 1-1 na altura da competição aí, e realmente. E o técnico Vitor Pereira, que está sem moral nenhuma no Flamengo, né? E aí acabou também fazendo umas modificações, ele acabou aí entrando aí como Everton Ribeiro e Vital em campo. O time não evoluiu,
continuou correndo atrás, procurando aí, correndo mais atrás de bola, mas aos 39 minutos acontecia o segundo gol, o gol que decretou a vitória, o título de campeão para a equipe do Fluminense. Isso aos 39 minutos, Pirani, né? Pirani que recebeu, né, na área, e para variar, como sempre acontece no jogo, né, que dava sinais de tensão desde o início, voltou a esquentar e Gerson aí chutou o Giovani no chão, inclusive merecia ter sido expulso, também acabou não sendo expulso. O Felipe Melo, que entrou no jogo, não chegou nem pegar na bola, também acabou sendo expulso. Realmente um jogo bastante tumultuado, aí, principalmente no final do primeiro tempo. Mas está aí, então, acho que realmente, pelo que as duas equipes apresentou. Primeiro tempo, Flamengo superior, podia ter matado o jogo. Segundo tempo, a equipe do Fluminense, com algumas modificações feitas, né, as alterações da equipe, cresceu, dominou o jogo, e que o Fluminense não fez no primeiro tempo, o Fluminense fez no segundo tempo e acabou ficando com o título da Taça Guanabara. Agora, eu não sei como é que fica. Agora a situação do técnico Vitor Pereira, que assinou um contrato, eu acho que ele não é bobo nem nada, né, que acabou aí, fez um contrato com a rescisão, né, caso fosse dispensado, uma multa muito alta, e o Flamengo agora se vê com uma situação complicada, né? Mantém o técnico, continua o técnico, porque a torcida, ele já não tem mais aquela credibilidade perante o torcedor do Flamengo, né? E acredito que agora, será que ele vai ter moral aí até para continuar aí, se mantendo aí como técnico diante da equipe do Flamengo? Acho meio complicado, acho meio difícil, Mas o Flamengo ainda vai insistir, vai esperar terminar o Campeonato Carioca, porque, de repente, se ele perder o Campeonato Carioca, aí como é que fica a situação? Inclusive, na segunda-feira, não foi bem recebido lá no CT do Flamengo, né? No dia da apresentação, e realmente foi bastante hostilizado, até andaram chutando o carro dele. Ele sentiu como é que é a coisa aqui em termos dos times grandes aqui do futebol brasileiro. E agora está aí, né? E aí aquela gozação, né, nas redes sociais, né, como diz, da sogra, né? Aí colocaram até aquela música, da música secretária, que acabou secretando, como é que chama o cantor lá, o Bezerra da Silva, né? E agora tem acusação de ambos os lados. Agora o Flamengo tem cabeça no lugar, esperar aí a sequência do Campeonato Carioca, para ver se o time dá a volta por cima, conquista o time carioca, para ver se ameniza um pouco. Mas acho que a coisa está muito delicada, muito difícil, lá para o lado do Ninho do Urubu. Agora são 6h53, falamos do Flamengo, vamos falar do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que empatou ontem, né? Mas o grande Alan, que o Palmeiras está interessado, depois do jogo se despistou aí, né, pelas entrevistas, né? E o Palmeiras, que jogou aí contra os Milionários, jogo de ida da fase da Copa Libertadores, e o volante Alan, que passou aí depois do jogo, sempre tem a zona mista ali, né, os repórteres, que inclusive aí tentaram aí tirar dele alguma coisa além de falar sobre o jogo, do empate fora de casa, né, que acabou sendo até um bom resultado, né, para a equipe, e agora tem o jogo de volta, jogando dentro de casa, o Atlético Mineiro tem tudo para vencer e seguir aí na fase 3 da Copa Libertadores. Mas aí o Alan realmente, né, acabou despistando, disse que ele tem do empresário, mas a verdade é que se comenta que está praticamente certa a contratação do Alan Araçatubense, que começou aqui na escolinha do América Futebol Clube, que possa vir jogar aqui em São Paulo pela equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem, falamos do Atlético Mineiro, falar do Corinthians, Renato Augusto
de tratamento. Será que joga? Será que não joga? Não sei não, hein? Eu acham que será muito difícil aí, realmente, que o Renato Augusto possa aí, que possa aí realmente ficar de fora no jogo contra a equipe do Santo André, né? E realmente aí, se o Corinthians passar, aí vai para a semifinal. Mas a preparação, né, porque inclusive para essas quartas de final aí segue a todo vapor, inclusive o técnico Fernando Lázaro, né, que comandou a atividade do clube, e o Renato Augusto segue em tratamento, e ele que teve um estiramento aí, um estiramento do joelho, e isso no último jogo contra no último jogo contra a equipe do Santo André, e agora realmente está aí, então, o jogo contra o Ituano. Será que ele tem condições? Será que não tem condições? Mas eu acredito que deve ser preservado, porque não adianta o jogador entrar sem estar dentro das suas condições físicas, mesmo porque o Santo André é um time que realmente o Corinthians tem todas as condições de passar, é um time superior, joga em casa, mas futebol sabe como é. Futebol é jogado, Tambari pescado, futebol é jogado. De repente, aí o Ituano pode vir complicar o bicho. Mas, pela lógica, o Corinthians, né, tem todas as condições de vencer esse jogo. Por isso que talvez ele seja preservado aí para esse jogo contra a equipe do Ituano. Agora, se caso ele ficar de fora, provavelmente o do Corinthians para esse jogo vai de Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Fábio Santos, Rony ou Fausto Vera, Giuliano, Paulinho, Maico ou Duqueiroz, Adson, Roger Guedes e Yuri. Esse é o time do Corinthians, provável time do Corinthians. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Edleite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamadas de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo. Edleite, produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 4 décadas, ali na Custídia Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Halloween Bike é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços de Araçatuba e da região. E ainda na facilidade de você, facilidade nos pagamentos. Vai lá, conversa com o Vanderlei Bacalá, ele vai te facilitar aí para pagar em várias vezes, né, no cartão, e você vai sair satisfeito com um bom negócio, pedalando na sua bike. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Liels Buffet, há mais de 30 anos fazendo a sua festa, formatura, batizado, casamento, enfim, falou em festa, é com o Liels Buffet, que fica na Rua Paraíso 979, em Araçatuba, telefone 997814935 e 966734434. São agora 7 horas, né? Falamos aí, portanto, do Renato Augusto, vamos falar do Palmeiras, né? Falar do Palmeiras, que está aí, também se preparando aí para o primeiro jogo das quartas de final. O Palmeiras, inclusive, treinou hoje na academia e deu sequência aos preparativos para o jogo contra o São Bernardo, sábado, às 7 da noite, no Allianz Parque, como eu disse, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Está aí, inclusive, final do Campeonato. E está aí, inclusive, a comissão técnica com o Abel aí, né? Está aí, fez um treinamento com a rapaziada, treino tático, né? E esperando aí portanto, esse jogo aí contra a equipe do São Bernardo.
E a expectativa é muito grande, mesmo porque o Palmeiras joga em casa, tem aquela facilidade, além de ser o melhor time, né, tanto do campeonato como o melhor time do futebol brasileiro, mas, por outro lado, tem o São Bernardo, o São Bernardo, que faz uma grande campanha, o segundo colocado na computação geral, Palmeiras em primeiro e segundo, e realmente eu acho que mesmo o Palmeiras, jogando dentro de casa, sendo favorito, eu acho que não vai ser missão fácil para o Palmeiras, não. Jogo difícil para o Palmeiras, mas a não ser que o São Bernardo chega lá e treme dentro do Allianz Parque, com certeza vai ter mais de 40 mil torcedores. Mas vamos aguardar, vamos esperar aí que o São Bernardo consiga aí realmente aí, né, surpreender a equipe do Palmeiras, que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. E o Arboleda, hein? O Arboleda está aí de volta na equipe tricolor, hein? Já com condições de jogar aí, talvez nesse final de semana. Inclusive, os jogadores de São Paulo se apresentaram, e o jogador Arboleda, que não atua já desde janeiro, participou normalmente das atividades com bola, juntamente com o elenco. Além da Arboleda, também o zagueiro Diego Costa esteve também juntamente com toda a rapaziada, e está aí, né, com grande possibilidade de jogarem, portanto, aí na segunda-feira, o jogo do São Paulo é na segunda-feira contra o Água Santa, às 8h, no Allianz Parque, portanto, aí, São Paulo e Água Santa, como todo mundo sabe, o Morumbi está excedido para shows, e o São Paulo não vai poder aí realmente mandar os seus jogos dentro de casa. Isso acaba complicando, né? Fica difícil, né, para o time, né? E daí, inclusive, tanto aí o técnico Rogério Ceni está aí para esse jogo aí, está aí a expectativa dos jogadores também que estavam fora, que agora se voltaram a treinar, que é o caso da Arboleda, tem à disposição, né? E ele está bastante confiante nesse jogo de segunda-feira, em busca da vitória e também em busca de um título, né? O campeão que o São Paulo está precisando, que não conquista há algum tempo. E hoje o Santista, hein? O Santos joga hoje, né? Os Santistas estão tudo aí, depois triste com a decepção do Santos ter sido eliminado aí, né? Eliminado do Campeonato Paulista, não passando para as quartas, né? Mas o Santos joga hoje contra o Iguatu. É brincadeira? Iguatu, hoje, às 9h30 jogará a vida pela segunda fase da Copa Brasil. Apesar de ter sido eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, aí, né, pelo terceiro ano consecutivo, o Santos tenta reerguer na Copa Brasil e avançar na competição, que é primordial, né, para o Santos, tanto que na parte esportiva como na parte financeira. E todo mundo sabe que na Copa Brasil, cada fase que você faz, você passa tem uma grana, e uma grana muito boa. E o Santos, que passa a situação complicada financeiramente, está aí, vai de todo jeito tentar vencer o jogo de hoje. Será essa a última partida desse mês de março do Santos. Depois o clube só volta a jogar, só entrar em campo na primeira semana do mês de abril. Vai ter tempo o pessoal treinar, hein? Vai ter tempo o pessoal treinar, arrumar o time. Apesar do seguinte, hein? Para tratar jogador também fica complicado. Sport TV Premier mostra esse jogo aí para todo o Brasil, e o Odair Helma já tem o time definido do Santos para esta noite aí, às 21h, né? 21h30 aí. Aí. Vamos ver aqui com o time do Santos. O Santos vai sair jogando aí com João Paulo, João Lucas Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Limas, Lucas Barbosa ou Ângelo, que está aí, se vai para o Flamengo ou não vai para o Flamengo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Portanto, esse é o time do Peixe, que joga às 9h30 aí pela a Copa Brasil. O meu diretor, santista doente, disse que não vai querer assistir o jogo dele hoje, não. Hoje ele vai dormir mais cedo. Será? Não consegue, tem que dormir, né? Junto com o vovô Carlinho, nós dois nervosos. Eles ficam nervosos que eu te contar. Aí um briga com o outro. Mas é isso aí, isso faz parte aí, realmente. Portanto, aí, inclusive, nós temos um compromisso, uma reunião, daqui a pouquinho, inclusive está marcado para 19h15 essa reunião que nós temos, né? Por isso a gente vai terminar o programa aqui, porque é um compromisso, nós temos uma reunião muito importante, né?
que nós temos daqui a pouco. Um abraço, quero mandar um abraço aqui para o Lair Silva, a Mônica e o Marcos, Josimar Bidé, Valdir Lima Gonçalves, Valdir Lima Gonçalves, Valdir, grande Dicão, e José Francisco Coqueiro, meu amigo coqueirão corintiano, daquele corintiano doente. Aí, pessoal, mas amanhã nós estamos aqui de volta para falar tudo que vai rolar no futebol da nossa cidade e da nossa região. Vocês estiveram conosco agora, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer com certeza, eu e o Gabriel Almeida estaremos aqui amanhã, às 6h30 da tarde, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã.